A igreja é a família de Jesus. Mas, assim como as famílias humanas, a igreja pode ser um lugar maravilhoso para alguns dos seus familiares, mas também pode ser um lugar terrível, pode ser um lugar tenebroso para algumas pessoas que fazem parte dela. Nossa, mas quem é que se sente assim na igreja? Quem é que considera a igreja muitas vezes um lugar tenebroso? São pessoas que, embora façam parte da igreja, embora creiam em Jesus Cristo, embora confessem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, leiam a Bíblia e tudo mais, mas elas não se encaixam na igreja. E parece que não são vistas pelos seus irmãos de fé como se fizessem parte do corpo de Cristo. Gente que é olhada de modo torto por diferentes motivos. Às vezes é simplesmente porque é pobre, porque não pode se vestir, porque não pode participar dos mesmos eventos e aos mesmos lugares que outras pessoas podem. Às vezes é por causa do grupo étnico de origem ou do passado histórico do seu povo. Gente que é quilombola, que é indígena, por exemplo, que tem reivindicações históricas, que luta pelas suas terras, mas que quando falam desse assunto nas igrejas, as pessoas dizem para elas calarem a boca, porque o que conta é a salvação das almas. As almas delas estão salvas mesmo? Para que então se preocupar com esses outros assuntos? Gente que votou diferente daquilo que o pastor disse que ela deveria ter votado nas últimas eleições. E que fala a respeito disso. E que não se sente mais à vontade dentro da igreja, porque no passado as igrejas ensinavam que tanto esquerda quanto direita tinham suas qualidades e seus muitos defeitos. Mas hoje, dependendo da igreja para onde você vai, se você é de um determinado grupo, é como se você fosse do diabo. E o outro grupo é como se fosse o reino de Deus na terra. Existem pessoas que não se sentem à vontade dentro da igreja, até mesmo por causa daquilo que comem. Já imaginou o constrangimento? A igreja vai fazer um churrasco, você convida lá um irmão ou uma irmã, ela vira e pergunta para você o seguinte: tem opção vegetariana? E sim, gente, em muitas igrejas, esse irmão, essa irmã vai ser visto como alguém excêntrico, como alguém fora do normal, como alguém que tem algum tipo de problema, porque não come aquilo que as outras pessoas comem. São vários outros grupos. Eu poderia falar aqui de artistas, eu poderia falar aqui de presidiários, porque os presidiários também se convertem, ou de gente que tem um familiar presidiário, que hoje tem que ouvir em muitas igrejas que bandido bom é bandido morto, quando no passado as igrejas estavam cheias de ex-traficantes, ex-assassinos, ex-ladrões, e nós tínhamos orgulho em ser o local onde essas pessoas encontravam restauração, mudança de vida. Mas hoje parece que nós somos o lugar onde nós queremos ser os primeiros a lançá-las no inferno. E esses grupos, na verdade, eles têm um antepassado na história da igreja, é o grupo dos gentios. Quando a igreja de Jesus surgiu, quando ele subiu aos céus, os apóstolos começaram a igreja era predominantemente judaica. É só você olhar para os 12 apóstolos, os 12 eram judeus, inclusive Matias, que foi colocado no lugar de Judas. E quando não judeus, ou seja, gentios, começaram a se converter, eles se sentiam meio excluídos, porque eles comiam coisas que os judeus não comiam, porque eles falavam uma língua que os judeus não falavam, porque eles tinham costumes que os judeus não tinham. Isso fez com que eles se sentissem excluídos da vida da igreja. Mas Jesus não abandonou os gentios. Ele usou pessoas como o apóstolo Paulo para marcar a posição de que os gentios faziam parte do corpo de Cristo. E graças a Deus, hoje isso se tornou uma realidade tão forte que a igreja é predominantemente gentílica. E eu sou prova disso. Não tem nada de judeu aqui. Talvez até tenha, mas eu sou um gentio e sou cristão. E meus irmãos, está na hora de nós conhecermos os gentios da nossa época e de nós batalharmos para que eles encontrem seu espaço dentro da igreja. Por isso, quarta-feira, 7 de outubro, às 7 horas da noite, Lucas Loubach, da ONG Rio de Paz, pastor plantador da Avinha Mesa, no estado do Rio de Janeiro, vai estar aqui conosco, falando na primeira conferência Web Crente.
a parceria da Igreja Reforma e Carisma aqui em Brasília com a ICGF, que é um perfil formado por jovens lá no Twitter, no Instagram e no WhatsApp também. E nós vamos estar discutindo esse assunto e pensando e orando a respeito de formas de incluir os gentios do século XXI na igreja cristã. Espero você lá. Faça sua inscrição. Aguardamos vocês.